Olá pessoal, bem-vindos ao canal Nerd de Data. Nesse vídeo vamos dar continuidade às nossas aulas de Biologia para o ensino médio, para o Enem, vestibulares e concursos. Essa já é a nossa 7ª aula que vai ter por tema os ácidos nucleicos, beleza? Então vamos lá pessoal. Bom pessoal, os ácidos nucleicos nada mais nada menos do que aquele velho conhecido da gente, aqueles velhos conhecidos que são o DNA e o RNA. Esse aqui é o nome completo deles, Esse aqui não é só o apelidozinho, o DNA, RNA, mas o nome completo é ácido desoxirribonucleico para o DNA e o ácido ribonucleico, Atenção nesses nomes porque talvez uma questão ou outra aí não coloque RNA, não coloque DNA, coloque ácido desoxirribonucleico. E qual é a importância do DNA e do RNA? Nós já falamos aqui em alguns vídeos passados, mas vamos repetir aqui. O DNA e o RNA, eles mantêm a informação genética, e que controla a atividade celular, e a hereditariedade, a geração para geração, vai ser passada pelo código genético. O DNA vai estar aí guardando todas as informações do seu corpo. Já vimos, por exemplo, no vídeo aí que o DNA vai estar relacionado com o RNA, na síntese proteica. Então, todas as coisas que vão estar desenvolvendo no seu corpo vai estar relacionado com o DNA, com o RNA. Lembrando que o DNA e o RNA, ele é o genótipo, são os seus genes, enquanto, por exemplo, aquele que você aparenta, o que o seu gene vai estar fazendo é o seu fenótipo, o que a gente consegue ver. Mas o DNA, então, aqui é o seu código genético, beleza? O seu genótipo, aquilo que está lá nos seus códigozinhos, que é o próprio DNA, que é o que nós vamos ver aqui nesse vídeo. Então, aí o DNA e o RNA mantêm a informação genética que controla a atividade celular e a hereditariedade, como já vimos aqui em alguns outros vídeos, mas só revisando aqui. Então, pessoal, esses ácidos nucleicos, o DNA e o RNA, eles são formados por muitos nucleotídeos. Jonatas, o que é um nucleotídeo? Calma, o nucleotídeo é basicamente isso daqui, que está aqui, ou não está em cima da canetinha aqui, tá vendo? Isso aqui é um nucleotídeo. E pessoal, pelo que é formado o nucleotídeo? Você pode se perguntar agora. Por 3 tipos de molécula, bem simples. Tem um açúcar, que é aqui, qual é o açúcar? É o desoxirribose do DNA e a ribose no RNA. Esses são os açúcares, Uma base nitrogenada, que vai ser muito importante, porque é o que vai fazer a grande diferença aqui, e um fosfato. Então faz essas 3 coisinhas aqui, um açúcar, aqui, uma base nitrogenada e um fosfato, beleza? Então o DNA vai ser formado pela união de vários ácidos nucleicos, E esses ácidos nucleicos são formados por muitos nucleotídeos e cada nucleotídeo vai ser formado por essas 3 coisinhas. Jonatas, você está querendo dizer para mim que tudo que tem no nosso corpo de higiene é formado por isso? Isso mesmo, pessoal, É bem simples, mas o que acontece? Isso aqui vai se juntar aos milhares, pessoal, para formar o seu DNA, tá? E aí milhares e milhares vão estar fazendo aí um gene, Por isso que é informação genética. Então, todo o seu corpo, toda a sua hereditariedade tem como base isso daqui. É simples, pessoal? É interessante demais. Então, temos aqui um açúcar, mais uma vez, uma base nitrogenada e um fosfato formando, dando cria aí para toda a sua informação genética. Pessoal, isso para mim é demais, Imaginar que todo o nosso organismo, tudo está formado por isso daqui, que está aqui na frente agora, Uma ribose, uma desoxirribose, a gente já viu, um açúcar que eu falei para vocês, tem a ribose do RNA e a desoxirribose do DNA. Aí nós teríamos aqui, um fosfato, aí aqui, é a pentose, é o açúcar, tá vendo, Vai ser sempre aqui uma pentose circular e vai ter uma base. Tá? Então, como é que essas coisas se ligam? Vamos supor, por exemplo, que aqui fossem dois DNAs, dois nucleotídeos, para falar melhor. Digamos que nós teríamos 2 nucleotídeos. Como é que eles se ligariam? Porque eu falei para vocês que o DNA é um conjunto de nucleotídeos, até milhares de nucleotídeos. Então, para eles se ligarem um ao outro, vai ser aqui, uma hidroxila de um vai se juntar com o hidrogênio de outro do nucleotídeo, formando uma ponte de hidrogênio, que é por onde os nucleotídeos vão se ligar, que veremos mais à frente, um esquema bem melhor quando a gente pensa lá no DNA, naquela dupla hélice do DNA. Mas enfim, então, vamos continuar aqui que a gente já vai ver isso, na verdade,
a ligação dos nucleotídeos. Nós já tínhamos visto aqui, né, que vai ser na ponte de hidrogênio, mas vamos agora ver aqui no macro, né, mais de fora. Pessoal, os nucleotídeos, né, eles vão se ligar, né, de duas formas. Entre aqueles que são da mesma cadeia, né, que eles vão se ligar aqui, ó, um nucleotídeo vai se ligar, o fosfato, né, de um nucleotídeo vai se ligar com a pentose de outra, né, como a gente pode ver aqui, nós temos o fosfato se ligando com a pentose, aqui a ligação, vocês podem ver, ó, todos eles vão se unir assim, ó, uma pentose e um fosfato, uma pentose e um fosfato. Então, todos eles, né, lembrando que a pentose, né, é o açúcar, então eles vão estar se ligando aí o fosfato e o açúcar, sendo que, ó, entre os nucleotídeos de mesma cadeia, a ligação ocorre entre o fosfato de um nucleotídeo com a pentose do outro, né? Como eu acabei de falar aqui, ó. Então eles vão se unir, ó, da mesma cadeia, tá vendo? É a mesma coisinha aqui, ó. Percebe? Que a ligação entre nucleotídeos que estão na mesma cadeia, tá vendo? Ó, a mesma cadeia, isso aqui de azulzinho. Aqui já é uma outra cadeia. E o que é que vai ligar agora esses nucleotídeos de uma cadeia com a outra? É exatamente, pessoal, as bases nitrogenadas. Então, entre os nucleotídeos das cadeias diferentes, né, a ligação é feita pelas pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas, como nós estamos vendo aqui. E, Jonatas, quais são as bases nitrogenadas? O que é isso? Isso que é uma coisa muito importante. Pessoal, no DNA e no RNA são 4. No DNA nós vamos ter aqui, ó, amina, timina, citosina e guanina. Sendo que a adenina vai se ligar com a timina e a citosina com a guanina e vice-versa. A guanina se liga com a citosina e a timina com a adenina. Adenina com guanina não é possível, só é possível essa ligação aqui no DNA, ó, ATCG, ou alguns professores ensinam, né, Agnaldo Timóteo Gal Costa, né? Aprendi acho que com Oda, não descomplica. Então, para você decorar, Agnaldo Timóteo Gal Costa. Então, você pode criar seu outro mnemônico, né? Já falamos um pouco sobre mnemônico em outra aula, mas aqui, por exemplo, você pode criar qualquer coisa, né? Se você para decorar, então ATCG, né? Eu lembro, né, que CG vai estar junto, porque eu lembro de Campina Grande, né, que é uma cidade daqui da Paraíba, Campina Grande, CG. Aí eu lembro que CG vai estar junto, então, consequentemente, o AT vai estar junto. Beleza? É assim que eu decorei, mas você pode ter uma outra forma de decorar. Então, essas bases nitrogenadas, elas vão se ligar, né, através de pontes de hidrogênio, que vai estar formando, né, aqui o DNA. Então, olha só, eu falei para vocês que são vários nucleotídeos, né? Olha aqui, um nucleotídeo, aí aqui tem outro, na verdade é esse aqui. Aí eles vão se ligar em vários na mesma cadeia e vai se ligar também com outros de outra cadeia, formando o DNA. E aqui nós já vimos, né, que temos dois, ó, temos uma dupla hélice, são duas coisinhas. E a configuração global, a configuração tridimensional que isso vai fazer, vai ser aquela dupla hélice do DNA. Vou colocar uma imagem aqui na edição para que vocês possam visualizar melhor. Mas aquela coisinha do DNA que vemos na imagem é basicamente isso aqui, ó. Uma ligação, né, da mesma hélice, lá, da mesma cadeia, entre o fosfato e a pentose de 1 e entre cadeias diferentes entre as bases nitrogenadas. Lembrando sempre ATCG, beleza? Bom, pessoal, e o RNA ele é um pouquinho diferente, mas ele tem a mesma base, sendo que ele é formado apenas por uma única cadeia de nucleotídeos, assim, só uma. Não vai ter esses dois aqui não, vai ser só uma. E nas suas bases nitrogenadas nós temos também uma pequena diferença. Nós não vamos ter aqui, ó, o Tzinho, nós vamos ter o que? A uracila, nós vamos ter o U da uracila, beleza? E nós temos aqui, né, alguns tipos de RNA, na verdade isso aqui é só uma lembrança para vocês, né? Veremos isso mais à frente. E ao longo das aulas, na verdade, vamos aprender isso melhor, né? Temos aqui, ó, o RNA mensageiro, que faz uma cópia, né? Ele copia a mensagem genética do DNA. Temos o transportador, né, que vai estar transportando os aminoácidos do hialoplasma, né, que é o citoplasma, para os ribossomos. Já vimos, né, na aula sobre os organóides que os ribossomos estão responsáveis pela síntese proteica. Lembra, né, que chegou lá um RNA para fazer a síntese proteica? Bom, esse RNA vem aqui, ó, por causa do RNA transportador. E nós temos o RNA ribossômico, que é o componente, né, estrutural dos ribossomos, né, que vão estar formando aí o próprio ribossomo, a estrutura. E aqui nessa tabelinha nós temos uma comparação, né, entre o DNA e o RNA. Por exemplo, com relação à pentose, nós já vimos que o DNA é desoxirribose e a RNA é ribose.
Bases pirimídicas. Jonatas, o que é isso, pessoal? Nós vamos ter dois tipos de bases, que na verdade é basicamente aquilo que a gente já falou, né? Que elas vão se ligar. Nós temos as bases pirimídicas e nós temos as bases purínicas. As bases pirimídicas, né, é que nós temos que ter essa variação aqui, né? Porque das bases pirimídicas nós vamos ter a citosina e a timina no DNA, enquanto no RNA vai ser a citosina e a uracila, né? Lembra que ele variou, não vai ter timina no RNA e vai ter uracila? Então, é essa a diferença aqui. Com relação às bases purínicas, são os outros, né, as outras bases nitrogenadas que são iguais para os dois, né? A adenina e a guanina, que são as bases purínicas. E com relação à cadeia, nós já vimos também, né, que o DNA vai ter duas cadeias, enquanto o RNA vai ter só um. Isso aqui é basicamente uma revisão, né? Com relação à localização, isso aqui é importante, né? O DNA vai se encontrar principalmente onde, pessoal? No núcleo. Nós já vimos isso também em aulas passadas. Enquanto o RNA vai estar tanto no núcleo quanto no citoplasma. Já a função, né, do DNA, também falamos um pouquinho no começo, que é do DNA é hereditariedade, né, a passar de geração para geração a informação, e controle da atividade celular, né? Porque através do que o DNA vai estar aí deixando, digamos que disponível, tem em sua própria carga, né? Vai estar relacionado aí com a síntese de proteínas que vai estar sendo realizada pelo DNA, né? O DNA vai estar controlando tudo, né? Vai estar lá, o núcleo, vai estar no núcleo, né? Vai estar todas as informações vão partir deles, do DNA, enquanto o RNA vai estar responsável aqui pela síntese de proteínas, né? Mas aí, mais uma vez lembrando, né, que a gente já viu, nós vamos ter primeiro uma cópia genética do DNA, que vai ser um RNA mensageiro, então essas coisas aí estão interligadas. Beleza, pessoal? Então vamos continuar aqui agora, falando um pouco sobre a replicação do DNA. Como já sabemos, né, o DNA ele está aí, ele precisa, né, se replicar, e já vimos inclusive, né, nas aulas sobre reprodução, como isso vai ser importante. Então vamos ver exatamente como é que acontece esta replicação do DNA, né? A replicação ou duplicação do DNA ela é chamada de semiconservativa. Por que semiconservativa? Porque cada molécula filha conserva metade da molécula da mãe. Temos aqui a imagenzinha, nós temos uma molécula do DNA, né, que vai se dividir em duas, que é por isso que é replicação. E ela vai ser semiconservativa porque, ó, uma dessas que se formaram, olha, sai aqui, ficou com a hélice da mãe e a outra ficou com a outra hélice. Então é por isso que ela é semiconservativa, porque vai conservar metade da molécula da mãe. E onde é que acontece essa divisão, né? O rompimento, né, ocorre nas pontes de hidrogênio, né, que ligam as bases nitrogenadas, né, como a gente já viu. As duas fitas, né, elas afastam-se. Nós tínhamos aqui o ATCG, né, se ligando AT, nós tínhamos um A, digamos aqui, um T aqui. Aí ele se separa, o A ficou em um e o T ficou em outro. E depois, né, os nucleotídeos que estavam livres, né, de DNA livres, eles vão se encaixar nas duas fitas que se afastaram, né? Tínhamos aqui, ó, eles se afastaram, ficou só uma fita aqui, né, inicialmente, ó. Aí depois vem aqui os DNA livres, né, os nucleotídeos, né, do DNA livre, e vai se ligar aqui formando outras duas moléculas, né, de DNA. Vamos formar aqui duas dupla hélice. Então, por isso que é uma replicação. Lembrando que ela é sempre conservativa, porque a metade, né, do DNA da célula-mãe vai estar aqui em um e a outra metade vai estar em outro. Lembrando que isso vai ser basicamente igual, né, pessoal? Porque se aqui era A, T, C, G, C, G, aqui também ficou nessa mesma sequência. E como eles se ligam com a base nitrogenada equivalente, né, o A para o T, a adenina para a timina, então quer dizer que aqui também vai ser a mesma coisa. Essas moléculas aqui formadas serão idênticas, né? Sendo que a metade vai ser da antiga e a outra metade veio do DNA livre. Beleza? Então, as cadeias, né, mãe, servem de molde, porque eu já falei isso, né, para a formação de duas novas cadeias de DNA. Acabei de falar isso. Porque tinha lá a sequenciazinha e como essa sequência, né, como o A só se liga com o T, o C só se liga com o G só se liga com o C, se ele pegou metade da célula-mãe, para se ligar, né, para formar outra hélice aqui, vai ter que ser com a base nitrogenada correspondente. E, consequentemente, né, a célula-mãe, né, a cadeia da célula-mãe, vai estar servindo como se fosse um molde. Lembrando, né, que todo esse processo aqui seria muito lento, mas ele é ativado e acelerado, né, pela enzima chamada DNA polimerase.
Beleza? Então vamos continuar aqui agora para o processo de transcrição. Nós já vimos também esse processo de transcrição em outras aulas, já falamos sobre ele, mas vamos ver aqui como acontece, né? A transcrição, né, é o processo de sintetização de RNA pelo DNA. Como eu falei, essas duas coisas elas estão ligadas através da enzima RNA polimerase. Ela ocorre, na verdade, né, a separação das fitas do DNA devido ao rompimento das mesmas pontes de hidrogênio das bases nitrogenadas. Então vai ficar só um filamento por um tempo. Em seguida, né, os nucleotídeos livres de RNA se encaixam em uma das cadeias de DNA, chamada cadeia ativa, e, consequentemente, né, a molécula de RNA desprende-se do DNA e restabelece as pontes de hidrogênio entre as duas cadeias do DNA. Então é como se o DNA estava lá, né, formando aquela dupla hélice que eu vou tentar desenhar aqui, tinha uns fitinhos aqui no meio. Aí de repente essas se soltam, né, pelo menos um pedaço delas se soltam. Aí vai continuar aqui aquelas mesmas basezinhas, né? Digamos aqui tinha ATCG. Aí o A aqui, né, veio uma molécula de RNA que estava livre, né? Um nucleotídeo livre de RNA se ligou aqui com a adenina. Aí outra se ligou com a timina. Lembrando, né, que não vai ter timina no RNA. Então a gente vai ter que substituir a timina pela uracila, não no DNA, mas no RNA. Então, por exemplo, não era AT, o A, a adenina não se ligava com a timina do DNA. Então no RNA a adenina vai se ligar, a adenina do RNA vai se ligar com a uracila de outro RNA, enquanto a timina de um DNA vai se ligar normalmente com a adenina de um RNA, beleza? É aquela coisa, né? Elas vão procurar os seus pares, sendo que agora o par da adenina não vai ser mais a timina, vai ser a uracila, porque não tem mais timina no RNA, não tem timina, né? Não tem essa base nitrogenada. Então, o DNA, né, ficou uma fita única, várias nucleotídeos de RNA livre se ligam e formam, né, digamos aqui, uma fita de RNA, a fita única de RNA, que depois de formada ela se solta e temos aqui agora uma fita de RNA. Esse processo é chamado de transcrição, que é bastante importante, pessoal, porque através disso, como por exemplo, que nós vamos ter aí a síntese de proteínas, né? O que é que a gente precisa sintetizar? Aí o DNA vai ver como é que está a ação da célula, ele vai conseguir sentir isso, algum elemento externo, né, pode ir para esse DNA e vai falar, você precisa sintetizar tal coisa. Aí vai lá, tem esse processo de transcrição, forma o RNA, esse RNA pode viajar, né, como vimos, para o citosol, para o hieloplasma e lá realizar as suas funções, né, de informação. Beleza? Então isso aqui é como se fosse um correio, né? Então o correio chegou lá, pegou a cartinha, né, que era o DNA, pegou a informação necessária e vai levar aqui agora para o citosol, né, para o hieloplasma, levando a informação, né, distribuindo. Vai lá no ribossom, vai fazer uma síntese proteica e assim sucessivamente. Beleza, pessoal? Bom, e aqui, né, de uma forma bem simplista, né, esse desenho ficou no meio, deixa eu ver se eu consigo apagar aqui. Pronto, apaguei. Bom, nós temos aqui essas ligações, né, com relação ao DNA, o DNA é esse daqui, DNA. E nós temos aqui o RNA, como eu falei para vocês, né. No DNA era ATCG, mas aqui no DNA e RNA vai ser diferente, porque não tem timina no RNA, mais uma vez, tinha uracila, Então, a adenina do DNA vai se ligar, né, com a uracila, com a base nitrogenada uracila do RNA e, consequentemente, também voltando, né, isso aqui é tanto para ir quanto para voltar, eles se ligam, né. Nós temos aqui, né, a citosina com a guanina da mesma forma, a guanina com a citosina da mesma forma, como falei, né, e vai e volta. E aqui, né, a timina vai se ligar com a adenina do outro, né. Nós não temos timina lá, mas nós temos a adenina, então vai ser a mesma coisa, ó. Aqui era ATCG, aí ficou AT, sendo que vai ser o TA, na verdade, né? O T do DNA vai se ligar com a adenina do RNA, mas o A do DNA, a adenina, vai se ligar com a uracila do RNA. Beleza? Se você não tinha pego, provavelmente você pegou aqui agora. É só substituir, né? Onde era T no DNA, agora no RNA vai ser U, e o A, consequentemente, vai se ligar com U. Bem simples. Beleza? Enquanto aí o Gal Costa fica da mesma forma. Bom, continuando aqui, né, já partindo para o final desse vídeo, como sempre, vamos revisar, né, respondendo algumas questões, que são
Bem simples, mas é legal demais para nós revisarmos. Bom, a primeira questão diz o seguinte. Na molécula de DNA constituída por 1.800 nucleotídeos, existe 40% de adenina. Quais serão as quantidades de timina, citosina e guanina? Simples, né, pessoal? Eu não falei para vocês que a adenina, né, vai se ligar com o quê? AT, então vai ser com a timina. Então, se eu tenho 40% de adenina, concorda comigo que a mesma quantidade de timina vai ter que estar lá? Porque eles não se ligam? Então, se eu tenho 40% de adenina, eu vou ter que ter 40% de timina. E qual é 40% de adenina? Se nós tínhamos 1.800 nucleotídeos, vão ser 40, vai ser no mouse, que vai ser difícil. 40%, né, que é a mesma coisa que 40% de 1.800. Desculpem aí, né? Estou dizendo no mouse. Então, nós cortamos aqui o 0 com 0, 0 com 0. E fica aí 40 vezes 18. Né? 4 vezes 18 é 18, 18, 36, 72, 720. Então, nós temos aqui, ó, faz na calculadora aí se não acompanhou, 720 adenina. Se nós temos 720 adenina, como eu falei para vocês, nós teremos que ter 720 timina, porque a quantidade é igual. Então, nós temos aqui, ó, 720 de timina na letra A e na letra C. Agora, vamos procurar a quantidade de citosina e guanina. Mas Jonatas, ele não falou a quantidade de citosina e guanina. Como é que eu vou achar? É simples, pessoal. Nós sabemos que tem 1.800 nucleotídeos e que a quantidade de guanina e citosina também terão que ser iguais, porque eles que se ligam, né? Não é citosina e guanina, CG, galcósida. Então, nós temos que eles terão que ter a mesma quantidade e a soma deles, né, vai ter que completar 1.800. A soma de adenina, timina, guanina e citosina terá que dar 1.800. Nós já temos aqui, ó, 720 adenina, 720 timina, que vai dar quanto, pessoal? 0 aqui, 4 aqui, 7, 7, 14, 1.440. 1.440 para chegar em 1.800, falta quanto, pessoal? 360. Então, nós vamos ter que ter 360 nucleotídeos divididos para citosina e guanina em quantidades iguais. Que para isso basta então dividir por 2. Né? E 360 dividido por 2, como você deve saber, é 180. Logo, nós temos aqui, ó, a letra C como resposta. 720 de timina, que representa 40%. E era 40% porque era 40% de adenina. E pegamos a quantidade de citosina e guanina pelo que sobrou. Sobraram livres, né, digamos assim, os outros 20%, né, de 1.800, ou o que sobrou aqui mesmo, né, que foi 360. Então, este 360 tem que ser dividido igualmente entre a citosina e a guanina, porque eles se ligam, que dá 180 e 180. Era uma questão mais de lógica do que qualquer outra coisa, né? Talvez se fosse aí uma prova de matemática, dava para colocar essa questão sim, porque foi uma questão alternativa aí bem de lógica. Já aqui, né, pessoal, isso aqui é bem simples, nós já vimos, completa a tabela abaixo. Sabemos que aqui no constituinte do RNA vai ser a ribose, na base púricas, né, que a gente já viu, as purínicas. Vamos ter também a adenina, vamos ter a guanina igualmente, vamos ter a citosina, mas em vez de timina nós vamos ter a uracila, beleza? E aqui lembrando é a ribose, né? Não vou escrever porque estou no mouse, é difícil escrever no mouse. Nós temos aqui a ribose, beleza? Uma questão bem simples e o resto, como eu disse para vocês, são iguais. Então nós temos aqui mais uma vez a questão das bases púricas e as bases pirimídicas, né? Citosina, timina e uracila, e a base púrica, né? Adenina e guanina nos dois. E partindo aqui agora para a última questão, nós temos aqui a questão da PUC, né, de Campinas de São Paulo. Nós temos o seguinte: os itens abaixo referem-se à estrutura, composição e função dos ácidos nucleicos. Aí a pergunta tem: são características do ácido ribonucleico. Eu falei para vocês que era bom pegar o nome, né? Ácido ribonucleico era o RNA. Então, em estrutura, vimos, né, que a estrutura do RNA era de cadeia simples, dupla hélice era o DNA. Na composição, vimos que não tem timina, tem uracila, então aqui é o 1. E na função, nós temos como síntese de proteínas. Logo, a resposta vai ser o 2, 1, A.
21B, 21 não. Então a letra E aqui, ó, resposta letra E para finalizar esse vídeo. Espero que vocês tenham entendido, como sempre, né? Podem perguntar aqui embaixo qualquer coisa nos comentários se vocês não entenderam, que nós do NetData vamos ter o maior prazer em responder a sua dúvida. Beleza? Então obrigado por assistir esse vídeo até o final. Não esquece de dar o seu like, né? E inscrever-se no nosso canal para que você possa acompanhar os nossos próximos conteúdos. Lembrando que temos conteúdos aqui de basicamente várias coisas. Nós temos biologia, literatura, gramática, redação, curiosidades, dicas de estudo e por aí vai, né? Muitas coisas aqui no canal, então inscreva-se aí para que você possa acompanhar os nossos outros conteúdos. Beleza? Então nós ficamos por aqui, pessoal. Tchau e até a próxima. Fui!